A Paz Salvador, 54 anos de trabalho, dedicação e inclusão. Missão: prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, do nascer ao envelhecer. Visão: ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. Valores: respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe e comprometimento. Oi, pessoal. Meu nome é Monique, eu sou psicóloga aqui da PAI, sou psicóloga clínica aqui da PAI, eu sou especialista em psicopedagogia e atualmente estou me especializando em neuropsicologia pelo Instituto Albert Einstein. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, as reflexões acerca da conscientização e prevenção ao suicídio, né? Antes de começar falando sobre a conscientização e a prevenção, eu vou explicar para vocês como surgiu a história do Setembro Amarelo. Bom, nos Estados Unidos, na década de 90, se eu não me engano, entre 94 ou 95, mas foi na década de 90, ocorreu um suicídio de um jovem. Esse jovem se chamava Mike e não se sabe até hoje o motivo pelo qual Mike se suicidou. E aí o que acontece? No velório, né, de Mike, os amigos e familiares começaram a ir com algo amarelo, porque Mike tinha um Mustang amarelo e as pessoas ao redor dele decidiram ir com algum acessório, roupa, algo amarelo que representasse Mike, né? Porque ele tinha uma predileção muito grande pelo Mustang. E aí, os amigos de Mike se juntaram para fazer cartinhas, né? Cartõezinhos com as frases que os pais dele dizia para que ele não cometesse o suicídio, né? As frases do por favor, não faça isso, converse com alguém, vamos procurar ajuda. E aí, esses cartazes foram distribuídos, né? Vindo para a questão do suicídio. Muito se sabe que, até hoje, falar sobre suicídio é um grande tabu, né? Muitas das vezes a gente não fala sobre isso. A mídia tem uma preocupação muito grande quando um ídolo ou quando uma pessoa importante comete suicídio, até na forma como vai abordar esse assunto, porque, por ser considerado uma epidemia, o suicídio tem um efeito cascata. O que é esse efeito cascata? Quando uma pessoa ao nosso redor comete suicídio, a probabilidade das pessoas entenderem o suicídio como uma solução e não como um ato desesperador, no caso, é muito grande. Então, se evita falar sobre. Só que aí, com o Setembro Amarelo, e desde essa campanha que foi feita lá com o Mike, né, dos amigos distribuírem cartõezinhos, lá naquela época percebeu-se que o efeito foi contrário. As pessoas começaram a falar mais sobre como estavam se sentindo, a pedir ajuda, e aí, a partir daí, surgiu essa campanha do Setembro Amarelo. E aqui no Brasil, essa campanha se intensificou com o CVV, né, que é o canal de valorização à vida, que eu vou falar no decorrer da palestra, sobre esse canal, que foi o precursor em relação ao Setembro Amarelo.
E aí, hoje, a gente vai falar sobre a conscientização e a prevenção, né? Como a gente pode conduzir essa situação do suicídio. Eu trouxe alguns dados epidemiológicos, né? Através da Organização Mundial de Saúde. E essa tabela que eu trouxe para vocês foi até 2016, né? Então, em 2016, a gente já está vendo uma crescente muito grande, né, na população. A taxa de mortalidade por suicídio é muito grande. É a quarta causa, até hoje, é a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, né, e aos 29 anos. E enquanto eu estou aqui dando essa palestra, alguém já tentou, né? A cada 4 segundos, se eu não me engano, uma pessoa tenta suicídio ou comete suicídio, né? No mundo. Então, a gente precisa olhar mesmo para essa questão e falar sobre. A gente vê que teve um crescente aí de 16%, né? Um aumento de 16% em 2016. Então, hoje, em 2023, a gente passou por uma pandemia, estamos num período pós-pandêmico e esse movimento se intensificou muito mais. E aí, vindo falar sobre o nosso público, o público aqui da APAE, é importante a gente falar inicialmente sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, né? Como que a gente pode abordar o suicídio e como a gente pode identificar as tentativas e as ideações suicidas na infância e na adolescência. Então, é importante a gente falar sobre os impactos da pandemia de Covid-19, né, que a gente passou agora, como o isolamento interferiu diretamente no comportamento, né, das crianças, jovens e adultos, o bullying no ambiente escolar é algo que a gente precisa também olhar, e os transtornos mentais, que muitas das vezes passam despercebidos, e tem também a questão dos transtornos do desenvolvimento, que são esses que a gente mais tem acesso aqui. Falando sobre o TEA e o TDAH, a gente entende que, dentro do espectro do autismo, a maioria das pessoas que estão dentro do espectro autista tem uma dificuldade de socialização, então isso pode ser um grande intensificador para ideações suicidas. A mesma questão é com o TDAH, no sentido de que o TDAH tem uma dificuldade com o agir por impulsividade, né? Pessoas que têm TDAH tendem a agir por impulsividade com mais constância. Então, a gente precisa olhar para isso. Assim como não podemos deixar de olhar para questões de ansiedade, questões de depressão e questões de transtornos alimentares. Vindo também falando sobre essa questão do suicídio, a gente tem que entender como é que funciona essa questão da ideação, da tentativa e do suicídio em si. Então, assim, a gente precisa entender como prevenir esse suicídio, né? Principalmente na infância. É uma detecção precoce, né? Desde esse movimento de ideação. O que seria essa ideação? A gente precisa entender as mudanças de comportamento nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, e vindo para a criança inicialmente, para a infância, é uma fase muito complexa de se entender, porque às vezes a gente deixa passar despercebido, às vezes a gente leva como uma questão de ter um comportamento mais agressivo, ou o contrário, ou ser uma criança mais retraída, um temperamento mais difícil. Quando chega na adolescência, mas é um comportamento da idade, esses conflitos são da idade, e a gente precisa entender que crianças e adolescentes têm capacidade cognitiva de entendimento do que é a morte e o morrer. Ainda falando sobre a questão da tentativa, a gente
precisa entender que crianças que morreram por suicídio eram muito mais sensíveis, eram muito mais impulsivas, como eu falei sobre a questão do TDAH, diferente de crianças que já morreram por situações acidentais, por exemplo. Né? Então, a gente precisa entender como é que essa criança tem lidado com os conflitos familiares, por exemplo, como é que esse adolescente tem lidado com os conflitos familiares, conflitos na escola, esse jovem adulto, como ele tem lidado com as questões da sociedade, com as pressões e com os impactos da sociedade na vida dele, né? Só que quando a gente fala sobre crianças, a gente precisa entender que as tentativas são muito mais frequentes quando se trata de crianças e adolescentes que vêm de situações estressantes, né? Passando por situações estressantes. Então, é importante a gente olhar principalmente para famílias que passam por violência intrafamiliar, por questões de violência doméstica, conflitos familiares, porque esses eventos estressantes podem ser um desencadeador para essas tentativas e ideações suicidas. Vindo também para essa questão da violência, é importante eu trazer para vocês a questão dos aspectos sociais, né? Eu trouxe uma frase que foi muito mais num pensamento de refletir sobre, né? Sobre o nosso público, sobre como a gente acessa os públicos e também como a gente acessa as pessoas em geral ao nosso redor, né? E a frase diz o seguinte: é impossível dar saúde a quem veste trapos e trabalha com salários que não permitem condições mínimas de subsistência. É impossível dar saúde a um povo é impossível dar saúde a um povo se não libertarmos de sua dependência econômica, para que ele mesmo tome suas decisões. O que eu quis trazer com essa frase? É importante a gente olhar também para as vulnerabilidades que as pessoas passam e que essas vulnerabilidades podem ser os desencadeadores para as tentativas de suicídio. Então, assim, quando a gente pensa nas vulnerabilidades sociais, por exemplo, como que a gente pode buscar acolher essas vulnerabilidades? Como que a gente pode ajudar, acessar, né? Como isso, de certa forma, atravessa a gente como indivíduo, né? Para que a gente exercite empatia e pense em quais são os órgãos que a gente pode buscar ajuda, assistência social, conselho tutelar, toda a dinâmica que a gente pode ir conduzindo de acordo com a demanda que é apresentada ali, né? Então, ter uma escuta qualificada para além da psicologia, né? É a gente buscar entender como indivíduo o que é que está acontecendo e o que é que está se passando por trás daquela situação que muitas das vezes talvez não seja nem um transtorno mental diagnosticado, mas uma situação de vulnerabilidade ali econômica que está fazendo com que o indivíduo tenha esses pensamentos. E aí, vindo para esse movimento de acolhimento, eu trouxe para vocês qual seria o papel da equipe multi no cuidado e na prevenção desses atos suicidas, né? 90% dos suicídios já foi comprovado, né, que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados a partir do momento em que a gente se predispõe a olhar para o outro e acessar o outro diante da mudança de comportamento que está acontecendo, das questões que estão sendo ali apresentadas e de sair desse estigma de que quem fala não faz, que frases assim do senso comum, né, que a gente vê muito, que as pessoas trazem, não tendo empatia mesmo, assim, no sentido de olhar e pensar que a pessoa está ali passando por um sofrimento e que aquilo pode ser um aviso, né? Então, assim, a gente precisa ter paciência para ouvir, como equipe multi, como pessoas ao nosso redor, não falar apressadamente, ter um cuidado com a forma como a gente vai abordar esse conteúdo, ficar muito mais no lugar de escuta, né? Porque, assim, o paciente precisa entender que ele está sendo acolhido ali e não julgado.
E aí, pensando nesses aspectos, a gente pode pensar também sobre qual seria o nosso papel como equipe multi nesse cuidado, né? Como que a gente pode acolher da maneira devida, como que a gente pode buscar acessar esse paciente, não só o paciente, mas as pessoas ao nosso redor, né, de uma maneira empática. Então, assim, eu trouxe para vocês qual é o papel da equipe multi nesse cuidado e nessa prevenção, porque muitas das vezes a equipe fica presa a, tá com pensamento, tá com ideação suicida, tá com tentou suicídio, vamos encaminhar para a psicologia. E muitas das vezes não faz uma escuta, não faz um acolhimento, então é importante a gente olhar para isso também, né? A gente precisa ter paciência, não falar apressadamente com o paciente, sair do lugar de julgamento, entender o que está se passando ali naquele momento com o paciente, porque muitas das vezes a abordagem verbal vem para além da abordagem medicamentosa, né? Muitas das vezes a pessoa está ali só buscando uma escuta, buscando ser acolhido. Então, assim, a gente precisa entender e fortalecer os nossos vínculos terapêuticos, né? E falando no lugar de paciente, terapeuta e paciente, e também buscar entender como aquela pessoa está entendendo o que está acontecendo na sua vida, né? Não desqualificar a pessoa que tentou o suicídio, né? Não desqualificar também quando a pessoa traz as falas de que só está falando, quem fala não faz, né? Porque esses avisos, muitas das vezes, essas falas podem vir como um potencial muito grande para o ato, né, de suicídio. Então, assim, a gente precisa investigar e dar a devida atenção. E eu trouxe aqui para vocês os canais de atendimento para prevenção, né? Como eu falei lá no começo da história de Mike, que foi como o Setembro Amarelo chegou aqui, que foi através do Centro de Valorização à Vida, né? Que são profissionais que têm que estão 24 horas e tem as técnicas e o devido entendimento para fazer esse acolhimento, né? E possíveis encaminhamentos. É o canal do 188. E aí é importante também a gente buscar entender sobre esses canais, porque muitas das vezes a gente fica preso a não saber como fazer o acolhimento, né? E fazer a escuta está diretamente ligado a busca de um outro cuidado, né? Que é o profissional buscar ajuda de outros meios, né? Através dos encaminhamentos, através dos canais de atendimento, né? Que são muito importantes para as pessoas poderem ter aquela escuta qualificada. E aí eu trouxe também o Núcleo Síntese, que é um espaço de escuta e apoio psicológico. O Pode Falar, que é muito importante falar sobre o Pode Falar, porque é um canal do WhatsApp, então, assim, para adolescentes e pré-adolescentes é algo muito que facilita muito a comunicação deles, porque o WhatsApp é algo que é muito utilizado, né, pelo público infanto-juvenil. Então, assim, esse canal também está 24 horas ali acompanhando e dando assistência, né, através do site e através do WhatsApp. E o Descardec, que também é um canal de acolhimento para prevenção ao suicídio. Eu trouxe também o site, né, do CRP, que traz a lista de locais para atendimento psicológico, gratuito ou a valor social, né? Eu vou explicar para vocês como é essa questão do valor social. Para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é importante a gente ter acesso a esses canais, porque, assim, muitas das vezes a gente não sabe para onde encaminhar, né? E quando a gente fala sobre crianças, adolescentes e jovens que estão em situação de vulnerabilidade, muitas das vezes essas pessoas não têm condição
de fazer um acompanhamento particular, né? Então, assim, nessa lista, o CRP, ele disponibiliza todos os locais de atendimento gratuito e atendimento a valor simbólico. No site do CRP, eles disponibilizam todos os locais daqui de Salvador. Então, assim, os canais que eu trouxe para vocês é Brasil, mas essa lista aqui é para atendimento psicológico em Salvador. Trouxe também as referências de tudo que a gente conversou aqui, do que eu trouxe para vocês, que está disponível. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sigo no CEMED. O que vocês precisarem conversar comigo, estou aqui. É importante a gente olhar para o suicídio não mais como um tabu, como uma questão que não deve ser falada, porque, como eu disse para vocês, enquanto a gente está aqui, vocês estão assistindo a palestra e eu estou dando a palestra, suicídios estão acontecendo. O nosso público de jovens, adolescentes e infância é um público que a gente precisa olhar com muita atenção para essas questões e não deixar passar, né? Por hora, fica a reflexão de todo o conteúdo que eu trouxe para vocês. E é isso. Obrigada por acreditar junto com a gente.